Bom dia a todos, a paz de Jesus em nossos corações. É interessante nós lembrarmos, quando vamos falar de animismo e espiritismo, que toda a nossa percepção e ação é do espírito e não do corpo. As nossas percepções são atributos do nosso espírito, são inerentes ao nosso eu espiritual. Mas nós estamos aqui revestidos de um corpo material. Então todas as percepções agora vão nos chegar através dos órgãos dos sentidos. Nós não estamos dentro do corpo, mas estamos acoplados a ele. Então, todas as nossas percepções virão através dos órgãos dos sentidos. Por isso, quando nós somos um ser espiritual, nós não temos as percepções localizadas. Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, falar com a boca, com o nosso aparelho fonador. Não é? Como espírito livre, nós não teríamos essa localização. Mas encarnados, nós estamos nos manifestando através do corpo. Então nós utilizamos os sentidos corpóreos se nós queremos perceber o mundo à nossa volta. E se nós queremos agir sobre esse mundo, nós empregamos os nossos recursos físicos. Bom lembrar isso porque nós vamos falar de animismo e espiritismo. Então, encarnados, será que nós perdemos a nossa natureza espiritual? Não, não perdemos. Continuamos sendo um ser espiritual. Tanto assim que quando nos expandimos perispiritualmente, aí sim nós ficamos mais livres em relação ao corpo e nós vamos manifestar as nossas possibilidades que não foram perdidas. Não foram, continuam existindo. Só estavam veladas, só estavam limitadas por causa do corpo físico. E quando nós retomamos as nossas faculdades espirituais, nós somos quase como um espírito liberto. Não totalmente, mas quase. Não totalmente, porque ainda nós estamos em ligação com o corpo e isso impõe algumas limitações. Mas nós recuperamos muito da nossa possibilidade espiritual. Não da possibilidade, da manifestação delas, porque elas continuam existindo, mas às vezes encontram óbices para a manifestação. Então, se nós retomamos as nossas faculdades espirituais, nós podemos realizar certos fenômenos, sem precisarmos utilizar os sentidos corpóreos, nem empregarmos os nossos membros físicos, porque aí estamos agindo como um ser espiritual. Os espíritos agem sem ter corpo físico. Se nós estamos em expansão perispiritual, nós também podemos agir como os espíritos. Vamos ver agora a nomenclatura, fenômenos anímicos e espíritas. O que dizem alguns autores? Alguns autores acham fenômeno espírita somente aqueles que são produzidos pelos mortos, por aqueles que já não têm mais corpo. E aqueles fenômenos que são produzidos pelos espíritos, mas que têm um corpo, que estão encarnados. Aí seriam fenômenos anímicos da própria alma. Isso é o que alguns dizem. Mas vamos ver o que Kardec fala. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de raticidade. Quer dizer que para Kardec, se o fenômeno é produzido por um espírito, esteja ele encarnado ou não, o fenômeno merece a denominação de espírita. É fenômeno do espírito, é fenômeno espírita. Então, em princípio,
Os fenômenos espíritas englobam todos os fenômenos produzidos por ação de um espírito, quer encarnado, quer desencarnado. Devagarinho nós vamos montando o nosso entendimento a respeito para sabermos o que é realmente fenômeno anímico. Nós vimos, então, todos os fenômenos produzidos por um espírito são fenômeno espírita. Mas quando nós vamos classificar quanto ao seu agente, olha, quem é que age? Quem é que está produzindo esse fenômeno? Aí nós vamos fazer uma distinção. Os dois são fenômenos espíritas, mas ele vai ser fenômeno mediúnico se ele for produzido por um espírito desencarnado através do concurso de um médium. Existe um espírito desencarnado e ele utilizou um médium para produzir esse efeito entre nós, então aí é um fenômeno mediúnico. É fenômeno espírita, basicamente, mas ele é fenômeno mediúnico por causa do agente. Quem é que está agindo? É o espírito desencarnado. E vai ser fenômeno anímico quando? Quando ele é produzido pelo próprio encarnado, com suas faculdades espirituais. Ele não usa os sentidos físicos, porque ele está expandido perispiritualmente. Ele está agindo como o espírito que ele é. Mas não existe outro espírito ali influindo. É ele mesmo. Então não é fenômeno mediúnico, é fenômeno anímico. É um fenômeno espírita, mas é um fenômeno anímico. Está claro até aí? Muito bem. Então vamos ver. Quanto maior o grau de expansão do perispírito, vamos assim imaginar. Não é bem isso, mas vamos imaginar. Nós estamos assim, nós somos um espírito, que é o ser inteligente, revestido do seu perispírito, que é o corpo de fluidos, e ligado ao corpo físico, porque estamos encarnados. Mas quando nós nos expandimos perispiritualmente, nós transcendemos um pouco o corpo físico. Nós desencaixamos, desacoplamos e começamos a perceber mais espiritualmente e recuperamos algumas possibilidades de ação extracorpórea. Então, aí nós dizemos que o fenômeno anímico vai ser mais expressivo quanto mais a gente estiver expandido em relação ao corpo. Quanto mais a gente estiver desacoplado em relação ao corpo. Pode ser um pouquinho, pode ser um tanto e pode ser bastantão, não é? Então depende do grau de expansão perispiritual, a intensidade que nós vamos apresentar nos fenômenos da nossa própria alma. Esses fenômenos anímicos têm sido muito estudados por numerosos pesquisadores. Vamos ver aqui no passado. Alexandre Aksakov. É um russo, um sábio russo. Ele foi o primeiro a empregar essa expressão, animismo, vem de ânima, da própria alma. Mas nós temos também Charles Richer. Charles Richer, ele criou a metapsíquica. A metapsíquica faz uma separação, sabe como Kardec fez? Fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos intelectuais. Todos os que estudam as manifestações do ser humano, eles vão classificar em dois tipos. E então, quando Charles Richer fez a sua metapsíquica, ele também separou, só que ele deu outro nome. Ele fez uma nomenclatura diferente. Mas ele também estudou os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos intelectuais. Naturalmente que as explicações desses efeitos, desses fenômenos, não são exatamente como a doutrina espírita, mas ele também tentou uma explicação. Ernesto Bosano, esse aqui é interessante. Ernesto Bosano um pesquisador italiano, um cientista, ele quis responder a uma pessoa. Nós temos até na nossa biblioteca aí do centro, temos um livro da pessoa que falava contra a ideia espírita, porque eles diziam tudo é
animismo. Tudo é produto da própria pessoa encarnada, não tem nada de espírito, não. Pode-se produzir todos esses fenômenos, mas é a própria pessoa encarnada. Animismo. Então, Bozano, que era espírita, ele se pôs a campo para responder. Ele escreveu um livro, Animismo ou Espiritismo. E ele então foi refutando a tese. E foi muito fácil, sabem por quê? O animismo afirma: no ser humano existe algo que é capaz de atuar fora do corpo somático. Mantém sua individualidade, sua autonomia. Nós mesmos, sem apelar para espírito, nós podemos atuar fora do corpo, além do corpo, e mantendo a nossa autonomia, a nossa individualidade. Ora, mas essa é a tese espírita. Só que nós não dizemos algo fora do corpo, nós dizemos o espírito. É ele que é a sede, e não o corpo que permite a expansão de algo. Então, a tese espírita é exatamente isso. O espírito existe, independentemente do corpo, sobrevive a ele e pode continuar a se manifestar depois que o corpo morre, agindo sobre coisas e seres. Essa é a tese espírita. E assim, então, Bozano refutou lindamente a tese do animismo. Vamos ver exemplos de fenômenos anímicos. Vamos ver. O primeiro deles é telepatia. O que será a telepatia? A gente fala muito, mas às vezes não sabe colocar em palavras. Vem do grego patos, impressão exercida sobre a alma. Tele está relacionado à distância. Então a gente põe telescópio. Então é a distância, olhar à distância, não é? A impressão exercida sobre a alma à distância, isso é que é telepatia. É uma impressão exercida sobre a nossa alma e ela é exercida à distância. Não foi com toque, foi feita à distância. Telepatia, algo nos impressionou à distância. Tá fácil até aí, né? Nós conhecemos o fenômeno, mas às vezes não sabíamos colocar em palavras. Quem que deu esse nome? Frederick Myers, em 1882. 1882, olha, é depois de Kardec, porque Kardec desencarnou em 1869. Aí ele já tinha produzido a obra da codificação. Foi adotado esse tema pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas lá em Londres. Então é um fenômeno conhecido pela humanidade. Quem aqui já não teve um fenômeno de telepatia? Duvidodó. Porque de alguma maneira, não é? Às vezes a gente está em casa, tudo lembra uma pessoa, e a pessoa toca o telefone ou bate a porta, não é? Coisas bem simples, mas são impressões que nos atingiram à distância. Não morre mais, né? Aquele ser não morre mais. A gente diz assim, não morre mais, estava pensando em você. Muito bem. Os estudos a respeito de telepatia, é interessante, eles apareceram como? Como é que o pessoal começou a fazer estudos? Telepatia sempre existiu. Mas quando é que o pessoal começou a estudar, examinar? Foi naqueles primórdios do magnetismo com Mesmer e aqueles que seguiram a ele, que foram descobrindo o hipnotismo, o sonambulismo, justamente por causa do magnetismo. Eles usavam a força magnética e, sem saber, eles produziam uma expansão perispiritual. E aí começavam vários fenômenos. E eles começaram a estudar, o que é isso? Como é que acontece? Em que estado a pessoa está? Não é? Então, também a telepatia foi estudada nesses primórdios. Atualmente, a parapsicologia fala de telepatia e comprova que é uma realidade, através do Heine, não é? E colocam entre os fenômenos psigama, porque também
Também a parapsicologia reparte os fenômenos, como se fossem fenômenos de efeitos físicos e fenômenos intelectuais. Não tem jeito. Todo mundo que estudar esses fenômenos vai perceber que há duas classes, não é? Psigama são aqueles fenômenos que se passam no campo subjetivo. São os fenômenos de efeitos intelectuais. E psicapa, esses são os fenômenos de efeitos físicos, quando se produz alguma coisa na matéria. Eles não estão falando de espírito, mas eles fizeram a divisão dos fenômenos da mesma maneira que o espiritismo faz. Vamos ver Kardec falando da telepatia, e ele não usou, não é? Ele não usou para perguntar aos espíritos a palavra telepatia. Mas o fenômeno está aí colocado. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Ele perguntou. E os espíritos responderam. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos. Por que o Espírito colocou isso na resposta? Porque quando nós dormimos, nós nos afastamos um tanto do corpo e aí podemos ter contato com outros espíritos, conversar com eles, ficar sabendo do pensamento deles. Não, mas a telepatia a pessoa não precisa estar dormindo. A telepatia, a pessoa está lúcida, está consciente. E ela percebe, ela recebe a impressão do pensamento. Então, a rigor, a telepatia está entre os fenômenos anímicos. Por quê? Porque se passa um fenômeno na própria alma. Nós estamos vendo que é um fenômeno espírita. Por quê? É um espírito se comunicando com outro, mas os dois são encarnados. A telepatia entre os encarnados, então, é fenômeno anímico. Não entrou uma interferência mediúnica. Ou nós não tivemos a comunicação entre o nosso plano terreno e o plano espiritual. Não, foi só entre nós. Por isso é que é um fenômeno anímico, não é? No meio espírita, esse conceito está se estendendo para o intercâmbio com o além. Olha como as coisas vão evoluindo, né? No movimento espírita, nós temos aqui André Luiz falando. O que ele diz? Realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Nós já diríamos que é um fenômeno mediúnico, mas ele está falando comunhão telepática. Quer dizer que nós podemos também captar pensamentos dos espíritos, não só dos encarnados. Mas se a gente for considerar telepatia, porque certas palavras foram criadas para designar determinados fenômenos. E nós não podemos pegar essas palavras e modificar ao nosso gosto o sentido delas. Nós podemos fazer explicação como estamos fazendo aqui. O que é telepatia e como é que André Luiz está estendendo esse conceito para que haja comunicação de pensamento também entre encarnados e desencarnados, não é? Se for com desencarnados ou sob estímulo deles, a rigor o fenômeno será mediúnico. Eu estou aqui acomodada. Não estou pensando em ninguém. Mas um espírito amigo sabe que uma pessoa conhecida minha está precisando de ajuda. E esse espírito então me estimula e passa para mim a mensagem de que a pessoa está precisando de ajuda. E eu aí ligo para a pessoa, como vai você? E a pessoa diz, não estou bem não. E vai me contar o caso. Então aí foi mediúnico. Foi uma comunhão telepática com um espírito que me fez ligar para a pessoa, certo? Então, nesse caso, nós diríamos que se foi sob estímulo de algum espírito, se foi em contato com o desencarnado, aí seria mediúnico. Nós vimos, então, a telepatia.
é um fenômeno basicamente anímico, a não ser que espíritos intervenham. Agora vamos ver outro fenômeno, clarividência e clareaudiência. O Dr. Nubo vai fazer uma aula para nós dia 17 de julho, domingo de manhã. É uma palestra estudando o cérebro. E ele vai mostrar como certas coisas influem no nosso comportamento, nas nossas atitudes. E ele também já estudou para nós como é que nós temos esses sentidos, como percebemos as coisas, e ele mostrou a conexão com as regiões do cérebro. Um espírito, para às vezes atuar sobre nós, ele atua sobre uma região do cérebro nosso. Por exemplo, a coordenação motora tem uma região no cérebro. O espírito não vem e movimenta, ele movimenta a região motora. Tá? Então nós estamos descobrindo coisas assim. Clarividência e clareaudiência. Em princípio, o que é clarividência e clareaudiência? São palavras que já existem separadamente do espiritismo. Não é nomenclatura basicamente espírita. Mas diante do fenômeno, o espiritismo pode estudar. Não há problema nenhum, não é? Clarividência não é ver claro o mundo espiritual. Ele é clarividente, ele vê no ambiente tudo, os espíritos ligados a você, os espíritos que estão... Que é isso? Não é isso não. Mas o pessoal confunde, porque esse clarividência dá a impressão, é clara, ele enxerga tudo claro. Não é isso. Não é isso, apaga. Clarividência não é isso. Clarividência é um termo cunhado para designar aquele fenômeno no qual a pessoa vê à distância coisas que com os olhos físicos ela não conseguiria enxergar, mas ela está enxergando longe, quilômetros, e ela está enxergando. Como? Aí é outra coisa para explicar. Então eles dizem que é uma capacidade, não é? Do ser humano. Viu a distância. E havia parede no meio. Não tem importância. Viu mesmo assim. Através de um corpo opaco, conseguiu enxergar. Clarividência é isso. É ver mesmo à distância e mesmo através de corpos opacos. Isso é clarividência. Então uma pessoa está aqui e ela diz assim: olha, lá naquela última sala, sabe o que está acontecendo? Tem uma pessoa assim, assim, mexendo com isso assim, assim. Como é que ela está podendo ver? Com os olhos físicos não é. Então é clarividência. Certo? Allan Kardec vai falar dupla vista. Porque é claro que a pessoa está agindo com o seu espírito, com as suas percepções espirituais. Ela não está usando os órgãos do sentido. Muito bem. E clareaudiência? É a mesma coisa, é ouvir à distância, através de qualquer obstáculo que exista, mas está escutando. Nós vamos, à luz da doutrina espírita, nós vamos dizer, a pessoa está transcendendo o corpo e está podendo perceber a distância, ouvir alguma conversa de alguém. O doutor Jesuíno Bicudo é um dentista aqui de Campinas, acho que ele já desencarnou. E ele contava para mim, ele não era espírita, mas ele tinha a possibilidade de transcender o corpo. Ele não entendia direito o que era isso, mas ele contava os fatos. Então ele contou para mim que certa vez, ele não gostava muito também de dirigir, porque às vezes ele estava dirigindo e ele se ausentava. E era muito preocupante para ele. Mas uma vez ele estava, viu um certo local, um muro, dois namorados ali encostados conversando, e estavam conversando sobre ele. E quando ele encontrou o casal, ele disse: o que é que vocês estavam conversando lá em tal lugar e falando isso assim, assim? Como é que o senhor pôde perceber? É porque ele, em fenômeno anímico, via e ouvia à distância. Clarividência e clareaudiência. Está certo? Muito bem. A pessoa só
ver o que está acontecendo no mundo dos encarnados? Só no mundo corpóreo, no mundo material. Não entra espírito outro aí no caso. Está entre os encarnados. Ele está vendo à distância. Não viu espírito nenhum. Só o espírito encarnado do casalzinho. Ação sobre a matéria. É outro fenômeno anímico. Pode a pessoa movimentar aqui. A gente tem o caso da Nina Kulagina. Eu vi uma filmagem, foi trazida pelo Divaldo Franco certa vez. Nina Kulagina lá na Rússia, sendo pesquisada por uns sábios. E ela conseguia mover um objeto sem tocar nele. Ela movimentava assim as mãos e usava naturalmente a sua vontade. Ela devia ser médium de efeitos físicos. Ela possuía o ectoplasma, não estava nenhum espírito produzindo. Mas ela mesma, com o seu fluido especial, conseguia agir sobre o objeto e movimentá-lo. Aí disseram, e de repente é a respiração dela, é o ar que ela movimenta com as mãos. Então puseram uma campânula de vidro em cima de uma caixa de fósforo. Quero ver ela mexer a caixa de fósforo. E ela mexeu. E ela empurrou a caixa de fósforo, mesmo sob a campânula de vidro, certo? Então ela mostrou que podia agir sobre a matéria, não é? Capacidade de movimentar objetos. Agora ainda tem mais isso, modificar substâncias. Alguns dizem que Jesus transformou água em vinho. Nós sabemos que muitos iogues também modificam a água, dão sabor, paladar, não é? A Kardec prefere pensar que Jesus mais encantou, maravilhou, alimentou, embriagou as pessoas com suas mensagens, suas palavras naquelas bodas de Caná, não é? Mas pode ser um fenômeno de transformação da matéria. A pessoa por si mesma às vezes consegue isso. Não esqueçamos que ela também é um espírito, só que está encarnado, mas ela não perdeu suas qualidades de espírito, não é? Então, sem contato aparente e mesmo à distância, a pessoa consegue agir sobre a matéria, né? São os fenômenos de psicapa, age sobre a matéria. A parapsicologia vai denominar esse fenômeno especial de psicocinesia. E tem variedades. Telecinesia, porque vai poder agir sobre alguma coisa à distância, sem tocar. Pirocinesia, porque é capaz de fazer combustão de alguma coisa. Elias fez combustão espontânea, não fez? E havia discípulos de Jesus que diziam, queres que façamos descer fogo do céu? Então existe esse fenômeno. E levitação, a pessoa se suspender-se no ar, sem nenhum aparelhamento, sem nada, não é? Então aqui nós citamos Nina Kulagina, tem o Uri Geller, quem lembra dele ainda? Que ele entortava talheres, mexia em relógios, não é? Ele continua existindo, sabe o que ele faz agora? Ele trabalha em empresas para descobrir onde há minérios, onde há coisas que interessem a essas companhias. Está rico, né? Ganhando dinheiro, mas ele é médium só, ele não é espírita. Fenômenos de combustão espontânea, já falamos. Outro fenômeno anímico da própria pessoa é a idioplastia. Isso é interessante também. Olha quanta coisa a pessoa humana pode fazer, independentemente de ação de espíritos, não é? A pessoa pode projetar imagens e até materializar aquilo que ele idealizou. Idioplastia. Dizem que havia infelizmente não vou lembrar o nome, foi um sensitivo, porque quando não é médium, não diz que trabalha com espíritos, não dão o nome de médium, dão o nome de sensitivo. É alguém que tem uma sensibilidade especial, não é? E na Rússia havia um senhor, e que ele conseguia, quando ele mentalizava, ele conseguia que as pessoas vissem nele o que ele queria que vissem. Então ele disse que ele entrará no Kremlin
e ele tomou a personalidade de uma autoridade, Béria. Então ele começou o trabalho dele e disse: eu vou entrar lá. Não pode, é proibido, tem uma guarda, uma segurança, eu vou entrar lá. E ele começou a pensar assim: eu sou Béria, eu sou Béria. E ele plasmou tudo de que ele era Béria. E quando ele chegou lá, o pessoal olhava para ele e via o Béria. Ele entrou tranquilamente, não é? Era uma capacidade dele de ideoplastia. Ted Sérios era um senhor que ele obtinha fotografia de formas de pensamentos. Como assim? Davam, por exemplo, uma foto de uma igreja para ele mentalizar aquela igreja. E ele então encostava a testa na câmera fotográfica. Mas ele pensando naquela igreja, visualizando aquela igreja, e saía a fotografia da igreja. Certo? Ele foi pesquisado, não é? Esse sensitivo foi bastante pesquisado. Tem aqueles outros que conseguem movimentar um trenzinho, mas aí é para ver já a energia que irradia de um corpo, de repente não é nem a mente, mas a pessoa quer que o trenzinho se movimente. E consegue fazer isso, né? Então, agir sobre a matéria. Bicorporeidade. Isso é um fenômeno que nós espíritas entendemos bem, mas nós não estamos falando que é sob ação de outros espíritos. A própria pessoa é um fenômeno da própria alma, é ela mesma que está fazendo isso. Então ela pode se desdobrar, ela se afasta do corpo um tanto, e perispiritualmente ela se torna visível, é uma aparição. Ela se torna visível, mas ela é diáfana. Se quiser tocar, não tem nada. Agora, se ela conseguir materializar o seu perispírito, revestir o seu perispírito de substância, aí ela vai se tornar tangível. Aí dá para tocar. Allan Kardec nunca falou materialização. Ele falou aparição tangível. É melhor do que dizer que um espírito vira matéria? Não, o espírito não virou matéria nunca. Então a proposição de Kardec é muito melhor. É uma aparição tangível. É uma aparição de um espírito, mas que se pode tocar. Então nós podemos fazer isso. Uma pessoa... Quem fazia isso no movimento espírita? Quem é espírita que a gente lembra que fazia muito isso? Ninguém sabe. Um grande vulto espírita. Não é Chico Xavier, não. Foi Eurípides Barçanufo. Com facilidade, ele transcendia o corpo, ia à distância, e às vezes até se materializava à distância, realizou um parto ou vários à distância, socorrendo pessoas. E isso os alunos deles, que ainda estavam alguns vivos recentemente, Tomás Nobelino e um outro, eles diziam: o seu Eurípides pedia para nós, fiquem quietos, porque eu preciso realizar um trabalho. E ele ficava muito pálido, porque ele se desdobrava, não havia animação grande no corpo. Ele se desdobrava, daí um tempo ele voltava. Voltava, né? E aí dizia, estive em tal lugar e fiz isso assim, assim, e depois comprovavam que era verdade. Então Eurípides Barçanufo conseguia fazer isso. Nós temos também outros santos da igreja, não é? Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, estava num lugar e era visto no outro, não é? Santo Afonso de Ligório, enfim, há comprovações desse fenômeno. Então a pessoa pode se desdobrar, às vezes se torna visível, às vezes não. Às vezes a pessoa se desdobra, vai num outro lugar, olha tudo que tem, volta e diz assim, estive em tal lugar, isso estava assim, assim, assim. O pessoal vai ver e comprova. Então ela não chegou a aparecer. Mas se ela aparecer, então é um fenômeno de bicorporeidade. Bi por quê? Bi é dois e o corpo. São dois corpos. Um é o corpo físico, o outro é o corpo perispiritual. Dois corpos. Certo? Precognição e retrocognição. Conhecimento, saber, conhecer para frente e para trás. Não é?
Não há pessoas que tomam conhecimento de coisas já passadas ou que dizem coisas que vão acontecer e que não estão na cabeça de ninguém. Não é planejamento de ninguém, não é? Então, esse é um fenômeno anímico também. Sem a possibilidade de acesso material aos fatos pelos sentidos comuns, a pessoa tem um conhecimento do que já passou ou do que vai passar. Então, tudo isso é fenômeno anímico, desde que não intervenha neles nenhum outro espírito, só o próprio encarnado, não é? Até aí, acho que já estamos devagarinho tendo uma noção, porque é um segundo ano, é a primeira vez que alguns estão escutando isso. Vamos devagar, nós teremos muitas oportunidades ainda. Conhecimento espírita não acaba, a gente estuda a vida inteira, não é? Então nós estamos verificando animismo e agora vamos ver o que isso tem a ver com mediunidade. Tá? Fenômenos anímicos acontecem, mas também podem ser mediúnicos. O fenômeno anímico, às vezes a pessoa não tem nem noção de que ela está fazendo isso. Ela se desdobra, mas ela nem sabe que está se desdobrando. Ela vê coisas, volta, ela diz assim, engraçado, eu vi isso, mas ela não sabe explicar como, não é? Então o fenômeno anímico às vezes é muito natural. Os fenômenos mediúnicos serão provocados por espíritos. Diz Aksakoff, é extremamente importante reconhecer e estudar o quê? A existência e a atividade desse elemento inconsciente da nossa natureza. Esse elemento inconsciente da nossa natureza, o que é o espírito, né? Nas suas variadas e mais extraordinárias manifestações, como as vemos no animismo. Ele está refutando a tese daquele homem, né? Então, ele diz, a gente vê nas teses do animismo que existe algo. Pois é, mas a gente precisa estudar isso direitinho, né? Podemos isolar o animismo da mediunidade no fenômeno mediúnico? Um fenômeno mediúnico, será que a gente pode separar, isso foi anímico, isso foi mediúnico, no fenômeno que está acontecendo? Será que dá para a gente separar? É difícil, muito difícil. Por que é difícil? O que é que permite o fenômeno anímico? O que é que permite o fenômeno mediúnico? É o mesmo fato básico, é a expansão perispiritual. É o fato de o espírito encarnado poder transcender o corpo e entrar em contato com muitas coisas e também pode estar em ligação com o espírito. Justamente o médium consegue intercâmbio com o plano espiritual porque ele tem facilidade para expandir-se a uma condição física. Por isso que Allan Kardec diz que a mediunidade propriamente dita, essa faculdade se radica no físico. Há uma condição orgânica que favorece a expansão perispiritual. Tem muita gente que não consegue, não. Telepaticamente, uma série de coisas ela pode, mas transcender o corpo, ela está bem acoplada e não consegue, não é normal para ela, porque não há uma condição orgânica que permite a expansão perispiritual. Os médiums têm. O porquê tem, como é que é programado, deixa isso para outra hora. Certo? Mas quando é médium, a pessoa consegue transcender ao corpo, expandir-se perispiritualmente. Por isso ele entra em contato. Enquanto que a maioria das pessoas só pode telepaticamente, certas impressões, mas não apresenta os fenômenos que um espírito transcendendo o corpo pode apresentar. Tá claro? Agora, o que permite que a pessoa transcenda o corpo? É aquilo que permite que ela produza fenômenos anímicos ou que ela produza fenômenos mediúnicos. É a mesma base. Por que ela produz fenômenos anímicos? Porque ela transcende o corpo. Por que ela produz fenômenos mediúnicos? Porque ela transcende o corpo.
Se é a mesma base, vai ser difícil a gente verificar quando o fenômeno foi anímico ou quando o fenômeno foi mediúnico. Não dá para a gente ir lá verificar. Certo? Nem sempre podemos definir com exatidão quando o fenômeno está ou não sendo provocado ou ajudado por espíritos. Então Bozano vai dizer o seguinte, que nenhum nem outro, quer dizer, nem o animismo, nem o mediunismo, logra separadamente explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Quer dizer, vamos pegar só o animismo? Não vai explicar todos os fenômenos. Vamos pegar sempre o mediunismo? Também não vai explicar todos os fenômenos. É isso que ele está dizendo, né? Ambos são indispensáveis, animismo e mediunismo. A tal fim, e não podem separar-se, pois que são efeitos de uma causa única. E esta causa única é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos. E quando se manifesta mediunicamente, durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos ou mediúnicos. Eis aí. Agora que nós fizemos esta explicação geral, é um primeiro contato, um primeiro conhecimento, porque às vezes vocês vão encontrar pessoas que dizem, não, aquilo que se passa na reunião é tudo sugestão, é produto de vocês mesmos, é produto do próprio grupo, aquelas ideias, aquelas coisas, não tem nada de espírito, não. Isso é coisa anímica. E se vocês nunca tivessem tido uma aula assim, vocês iam dizer, de repente né? Vai ver que é. Mas nós já temos toda a refutação. Sim, existe o fenômeno anímico, mas também existe o fenômeno mediúnico. Não pode ficar só com o animismo. Certo? Nós espíritas não ignoramos que muita coisa às vezes é anímico, é da própria pessoa, mas é um fenômeno espiritual. E nós sabemos que ao lado disso também existe a possibilidade do intercâmbio com os espíritos. Pronto. Então o nosso conhecimento é mais completo. Mas se vocês não souberem, vocês podem sofrer assim um desvio no meio do caminho. Bom, uma vez que nós abordamos estas noções iniciais sobre animismo e espiritismo, nós podemos ouvir algumas perguntas. Dá tempo? Dá. A coisa é tão simples e clara, né, para um começo, mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida. Ali, quem é? Você que vai falar ou é lá atrás? Lá atrás. Então lá atrás. O fenômeno anímico, ele também é mediúnico? Não. Anímico quer dizer da alma, da própria alma. Nós não somos uma alma. Allan Kardec não diz, espírito é o que está livre do corpo. Alma é o espírito encarnado. Então se a gente fala anímico, é de nós, dos espíritos encarnados, da alma. Anímico. Mediúnico é quando há intercâmbio de espíritos conosco que estamos encarnados. Sim. Uma pessoa que está encarnada, ela vai mandar uma mensagem através de psicografia. Seria um fenômeno intermediário? Ou... Se ela está recebendo a manifestação de um espírito que não está encarnado, é uma mensagem que um espírito está mandando, é um fenômeno mediúnico. Mas se ela estiver encarnada? Não tem importância, o médium está encarnado. Não, falar o outro que vai mandar mensagem. Quem vai mandar uma mensagem e ele recebe aqui, aí é um fenômeno daqueles que nós dizemos, é um fenômeno espírita, mas está entre encarnados, nós diríamos ainda que é anímico. É anímico ainda, está entre encarnados. É uma questão de nomenclatura. Porque a rigor nós poderíamos dizer, não, mas é um espírito agindo sobre outro.
Então é um intercâmbio mediúnico, mas nós estamos reservando mediunidade, mediúnico, para o que for com o plano espiritual sobre nós, ou nós entrando em contato com eles. Quando for entre encarnados, nós não vamos usar a palavra mediúnico. Ele perguntou, porque pode ser que como a senhora... Nós captemos a mensagem de alguém. Uma pessoa em algum lugar, de repente, influi sobre nós e nós escrevemos uma mensagem. Mas isso não é muito usual, não, viu? Telepatia, né? Seria um fenômeno telepático, mandando a mensagem. Mas, olhe, isso não é usual, não, hein? Não é usual, não. Entre todos os que estudam, dificilmente eles apresentam um caso de que alguém em algum lugar mandou, a não ser que seja uma experiência. Isso eles fazem. Eles fazem assim, para verificar se a telepatia é real, eles colocam uma pessoa num local que seja bem vedado, às vezes até paredes de aço, qualquer coisa, a pessoa fica num container, para ver se o pensamento passa através, não é? E aí a outra pessoa longe, no mesmo horário, está esperando receber. Vamos ver se ela recebe o que esse aqui está mentalizando? Então, nesse caso, nós teríamos uma mensagem que pode ser passada entre encarnados telepaticamente. Mas isso não é usual acontecer nos fenômenos normais da vida. Não tenho registro, pelo menos até agora não tenho registro. Mas que é possível alguém influenciar outra distância? É possível. Mas a gente não tem muito registro. Por exemplo, pessoas de um lado tentando sugestionar outras, dominar outras, fazer que as outras pensem nele, os apaixonados, não é? Talvez exerçam alguma influência, dependendo da assimilação daquele que é visado. Porque se aquele que é visado estiver ocupado, não pega. Certo? Agora, se estiver... a mente, o canal está desocupado. Certo? Deixa eu perguntar uma coisa. Assim, pegando o exemplo do Eurípides Barçanufo. Ele tinha então mais de um tipo de mediunidades e fenômenos anímicos. Porque se ele ia lá, ele já tinha ouvido que estavam precisando dele. Sim, já tinha visto. de várias maneiras. Eurípides transcendia o corpo com facilidade. Ele podia movimentar-se e agir à distância, anímico. Mas isso não fazia muitas vezes só por si. Ele fazia por solicitação espiritual. As pessoas já estavam rogando, Eurípides, socorre, por favor, já estavam mentalizando entre encarnados. E poderia haver espíritos desencarnados que avisavam a ele, cuidado com isso, faça isso, vai lá resolver tal coisa. Então, fenômenos anímicos e mediúnicos ele apresentava porque ele transcendia ao corpo com facilidade. De qualquer maneira, toda vez que uma pessoa apresentar um fenômeno desse, mesmo estilo, a espiritualidade também está acompanhando, e se precisar ajuda, pode ser perigoso. Depende da assistência espiritual. Ela está dizendo, se toda vez que a pessoa tem essa possibilidade de transcender o corpo e ir fazer alguma coisa, se já está assistido pela espiritualidade superior, depende. Um espírito, uma pessoa pode ter essa facilidade e estar agindo sob comando de espíritos maus. Isso depende, por isso que a moral, a ordem de nossos pensamentos e sentimentos, nossos atos, é isso que estabelece a nossa ligação com bons ou maus espíritos. Os fenômenos que nós podemos produzir, as faculdades que temos, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. No caso de Eurípides, eram usadas para o bem, então é possível que espíritos amigos estivessem em comunhão com ele e avisando de alguma coisa que ele precisava ir à distância fazer, socorrer. E poderia, não é? Além dos próprios fenômenos que ele produzia anímicos, ele também produzia fenômenos mediúnicos, porque ele estava em comunhão com bons espíritos. Não acompanhava sugestões de espíritos maus. Mas se a pessoa está em outro nível de trabalho de pensamento, de expectativas de vida, aí ela atrai outros tipos de espírito.
e trabalhe em comum com eles. Para eles estão ótimos. É sopa no mel. Claro, um quer, o outro também quer, vamos fazer. Deus deixa? Deixa. Por que Deus deixa? Por que Deus permite? Porque tudo que as pessoas fazem está regido pela lei de causa e efeito. E vai apresentar consequências. E essas consequências estabelecem o limite, o máximo, ou tangem a pessoa para o retorno, para o caminho correto. Pode ser que demore, para nós dizemos que tinha que ser já. Mas para Deus, Deus age através da nossa imortalidade, não é imediatista. E nós somos, nós achamos que não podia acontecer, não podia deixar. Mas dentro da sabedoria divina, nós somos espíritos imortais, seus filhos, que Ele ama muito, e sabe que a lei dele vai conduzir ao longo do tempo. E para aqueles que sofrem, serve de testemunho, de experiência, de aprimoramento. Não, se não fosse para alguma coisa que no fundo é proveitosa, Deus não deixaria realmente. Mas a lei divina permite, porque há o limite natural para o que haja errado, e há o aproveitamento daquele que, como vítima, sofre determinadas circunstâncias, se souber se comportar, entender o que está acontecendo. Resignação, paciência, fé em Deus, isso são condições que nós estamos exercitando na vida. Por que nós estamos aqui? Nós temos que exercitar as nossas capacidades espirituais. Nós temos forças, nós temos capacidades, mas elas estão sem uso, sem desenvolvimento. Então vem um problema qualquer, a gente desaba. Por quê? Você não tem condição nenhuma? Tem. Mas eu não estou conseguindo. É porque é a mesma coisa que se jogarem nos meus braços, que não têm exercício físico, que não estão preparados. Se jogarem aqui uma tora de madeira, eu caio junto. Mas se eu tiver os braços bem desenvolvidos, pode jogar a tora. Certo? Qual é o problema? O problema é a nossa fraqueza, a nossa ignorância, a nossa falta de desenvolvimento. Então Deus deixa as coisas acontecerem porque vão nos forçar a exercitar as nossas faculdades espirituais. Dona Terezinha. Sim. Então nós podemos dizer que existem aquelas pessoas que são só sensitivos, apresentam fenômenos anímicos, e outras que são só médiums. Sim, ela está dizendo a Denise, se nós podemos separar assim de um lado, pessoas sensitivas, que só apresentam fenômenos anímicos, e do outro lado, médiums, que só apresentam fenômenos de intercâmbio com os espíritos, até certo ponto. Porque nós não vimos que é difícil separar o animismo da mediunidade, porque é o mesmo princípio que permite a expansão. Então vai ser muito difícil nós encontrarmos um sensitivo que de alguma maneira não tenha alguma comunicação espiritual, mas pode ser que ele nem saiba, pode ser que ele nem relacione o que faz com interferências espirituais. Enquanto que um médium, ele pode ser médium, ele é capaz de intermediar espíritos, mas sempre que ele transcende o corpo um tanto, ele também tem seus fenômenos próprios, anímicos, mesmo que outro espírito não interfira. Parece que tem uma pergunta lá atrás. Então, já que é tão difícil se separar, numa reunião mediúnica, que o médium, às vezes está tendo uma telepatia, ele pode estar atendendo a algum espírito encarnado em sofrimento? É difícil. Embora nós estejamos ainda tateando nesse campo, mas veja, se nós fazemos uma vibração por alguém que está sofrendo, nós podemos já emitir alguma coisa. E às vezes aquela pessoa é atraída. Se ela estiver repousando, se ela não estiver em atividade, às vezes ela é atraída para o nosso ambiente. E ela pode até se manifestar em nosso ambiente.
nós teremos aí uma comunicação de vivos. Certo? Que é possível também, porque é espírito que vem e se comunica através da pessoa. É possível. Mas nós vamos ter, no terceiro ano, por exemplo, a gente tem uma aula animismo e na reunião mediúnica, na prática mediúnica. Então a gente vai estudar um pouquinho mais, não é? Hoje nós estamos tendo os princípios básicos. É possível sim que haja alguma manifestação que não seja de espírito desencarnado e que está influindo no nosso meio. Mas não é o mais usual. Por quê? Nós fazemos uma reunião mediúnica, nós preparamos o ambiente, nós oramos, nós estabelecemos um contato com uma equipe espiritual para um tipo de serviço. Então, se nós fazemos toda a preparação e esta comunicação, então já estamos com os canais já empregados. Talvez aconteça se for útil, se for permitido por essa equipe espiritual, certo? Ou se nós formos muito indisciplinados e estamos na reunião, mas nós não aderimos ao todo, ao objetivo, nós continuamos com o nosso modo. Não, mas eu queria ajudar aquela pessoa. Pera lá, ou fazemos uma reunião homogênea, ou nós ficamos cada um com o seu inferninho particular. Não. Por isso é que a gente faz a preparação da reunião. Nós queremos um todo, o mais homogêneo que pudermos, e em contato com os amigos espirituais. Nós queremos ser dirigidos por eles, nas nossas experiências, nos nossos trabalhos, no socorro aos espíritos, que eles verificam que têm condição de ser ajudados por nós. Por isso é que nós não ficamos à mercê de tudo quanto é espírito que queira se manifestar na nossa reunião ou perturbar-nos. Eles não conseguem. Porque nós estamos em comunhão com o plano espiritual. Nós não começamos uma reunião sem esse preparo, sem essa ligação de objetivos. Certo? Mas se a gente for um pouco rebelde, assim, bem claro assim, essa questão da ligação com os espíritos desencarnados, se a gente lá no fundinho ainda crê que a coisa não é tão assim, e é participar de uma reunião que está todo mundo inteiro na questão, mas você ainda está sentindo um pouquinho de atrapalhamento? Às vezes você mesmo vai ter algum fenômeno, ou observar em outros ao lado, ou em você mesmo, vai acontecer alguma coisa que vai dar a você uma melhor convicção. Eu uso uma expressão assim: muita gente quer ter convicção da realidade espiritual, mas nunca está no meio das manifestações espirituais, está fora, está lá na vida dele. É como se quisesse: eu quero que Deus venha aqui e faça um milagre para mim. E nunca acontece. A gente tem que entrar na mina. A mina tem muito cascalho e dá muito trabalho, mas de vez em quando se acha a pepita. E a pepita tem um valor extraordinário. Então, quando você está no trabalho mediúnico, espiritual, pode ser que muita coisa você não entende, será que isso não tem importância, vamos em frente. De vez em quando você vai ter uma comprovação maravilhosa, bem clara, aí você diz: e não é que existe mesmo? E aí a sua fé, a sua convicção espiritual vai se fortalecendo. É natural que no começo a gente diz assim: será que é? Mas temos o direito de experimentar. Desde que a gente procure, a gente vai mudar totalmente? Não, a gente não consegue. Mas a gente tem uma boa disposição de aprender. A gente não está contra. A gente está desejoso de que seja, por isso a gente ora. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Nós podemos ter as nossas preferências, nossos pensamentos, mas nesta hora, a gente põe o pensamento em Deus, que seja o que Deus quiser, como Deus decidir. Não é? Pronto! Aí a misericórdia de Deus vai se fazendo sobre nós. Mais alguma perguntinha? Muitas, mas não dá para fazer agora, não é? Então, obrigada a vocês e até uma próxima vez.